Oi, oi, galerinha! A gente tá mais um vídeo aqui no canal hoje com as monitoras do clubinho, quem cuida e diverte os cãezinhos aqui. E a gente vai contar como que é a experiência de trabalhar numa creche pet, responder algumas perguntas e também quais eram as expectativas e como é a realidade agora. A gente tá aqui com a Ari, que trabalha há 2 anos já no clubinho com a gente, e a Cris, que trabalha há 1 ano, e a Melinha e a Bebê. E aqui. Então a primeira pergunta é em que momento da vida de vocês notaram a boa relação com os cães, o amor que vocês têm com os cães poderia se tornar uma profissão? Eu sempre gostei muito dos animais e nunca imaginei trabalhar num hotel pet. Então, eu vi o anúncio da Marina no Face, estava procurando alguém para trabalhar como monitora, me inscrevi, mas não imaginava que ia dar certo. Aí deu certo, ela me chamou, comecei a trabalhar, amei muito, e tanto é que o serviço aqui me abriu outras portas e eu amo muito o que eu faço hoje, amo estar aqui, amo trabalhar com os cachorros e é isso. A Ari, além de trabalhar aqui no clubinho, depois que ela começou a trabalhar, surgiu a ideia de trabalhar como passadora de cães também. Então uniu o amor dela aos animais com algo que pudesse dar um retorno, né? E você, Cris? Eu sempre gostei mais de gatos do que de cachorro. Aí eu tive a perda de um gatinho e ganhei um cachorro, tipo, pra me consolar. E aí eu me apaixonei pelos cachorros. Hoje eu tenho 7 cachorros. É a Branca de Neve. E aí... Ai, nunca tinha pensado na Branca de Neve, que legal. E aí eu comecei a acompanhar o Instagram do clubinho. E eu mostrava, sempre para as pessoas falavam assim, ai, o dia que tiver uma oportunidade para trabalhar nesse lugar, eu quero trabalhar nesse lugar. E eu abria toda semana o Instagram, mesmo que não aparecesse nada para mim, eu abria toda semana o Instagram do clubinho para olhar se tinha vaga. O dia que teve vaga, aí eu me inscrevi loucamente, assim, muito rápido, e aí já mandei uma mensagem pra Marina na mesma hora que eu me inscrevi. E aí eu tinha uma colega de faculdade que era amiga da Marina. E aí eu pensei, se tudo der errado, eu vou falar pra ela, ela precisa arrumar esse emprego pra mim, porque eu quero muito trabalhar nesse lugar. E desde então eu sou muito feliz. Isso pra mim não é um emprego, é uma diversão, hobby. É um hobby. Mas é um emprego, Elas trabalham muito. Você foi a primeira do questionário, esse dia eu tava olhando. E essa amiga é a nossa videomaker. E qual que era a expectativa de vocês antes de vocês trabalhar aqui, né? A Cris já era o sonho dela trabalhar no clubinho, que a gente descobriu agora. Mas qual que era a expectativa? O que vocês achavam que vocês iam fazer aqui e como que é na realidade, né? O que foi exatamente como vocês pensavam e o que é de diferente, assim? O fato de eu amar muito os animais, eu achava que eu entendia tudo, né? Que eu já sabia de tudo sobre eles. Mas não, trabalhando aqui, eu descobri muitas outras coisas. No estar junto com eles no dia a dia, no olhar deles. Como eles se comunicam. Como eles comunicam, o jeito que eles se expressam. Foi uma descoberta, muitas descobertas, e foi algo muito bom. Que eu gostei muito e ainda tô aprendendo até hoje. Eu, antes de trabalhar aqui no clubinho, acompanhando os posts do clubinho e tudo mais, eu pensava, aí se um dia eu trabalhar lá, vai ser assim, de uma forma. O que me pegava muito é que eu imaginava, por exemplo, se um cachorrinho, ele tá com medo, assustado, eu pensava, não, eu vou ficar o dia todo com esse cachorro no colo e convencendo ele, porque eu pensava que a dinâmica do clubinho girava muito sobre um indivíduo, um cachorrinho por cachorrinho e esse por esse. E depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu percebi que era o todo, o coletivo, a matilha, que a gente precisava fazer com que esses cachorrinhos que estão mais assustados, que são medrosos, eles precisam interagir com outros cachorrinhos. Então a Cris tinha essa ideia de que um cachorrinho assustado, medroso, tinha que ficar com ele no colo, né? E na verdade, quando o cachorro vem pra cá, a gente precisa ensinar ele a interagir. Ele vem aqui justamente para brincar. Então a gente ficar com ele no colo vai reforçar esse medo dele, né? Então, mas isso foi uma coisa que ela aprendeu aqui. E essa ideia de poder, eu vou pegar meu colo. Eles já ficam muito no colo dos tutores, né, normalmente. Então, tipo, eles vêm aqui pra agirem como cachorros, né? Então, eu acabei aprendendo que a gente tem que gerenciar, assim, observar
estimular que eles tenham... exatamente, que eles vivam como cachorro, que interajam com os outros cachorros, né? E qual que é a parte mais difícil de ser monitor? Não poder levar os cachorros pra casa. A parte mais difícil, não, principalmente na turminha da terça, é não poder ficar com eles o dia inteiro no colo. Que é a turma dos pequenos. Que é a turma dos bebês. Bom, pra mim, a parte mais difícil não seriam diretamente os conflitos. É quando fica destoado, digamos assim. Quando a maioria do pessoal é ótimo, dos cães, estão brincando, estão interagindo em grupo e tudo mais, e um cão específico a gente não consegue cativar. E aí aquele fica latindo pros outros, aquele cão ou um cão fica na porta latindo, tipo, desesperado, que ele quer ir pra outro lugar. Assim, isso não é que seja mais difícil, mas pra mim é frustrante, porque, tipo, a gente não consegue botar aquele cão em específico e às vezes é só, tipo, um dia ruim daquele cachorro, né? Tipo, não tem muito o que a gente fazer pra ele interagir, mas é bem frustrante pra mim. É, exatamente. Ou é um dia ruim, que nem aconteceu com o Paçoca esses dias, que os pais dele estavam viajando há muitos dias. E ele tava triste, né, o último dia que ele veio, porque ele não... Tava triste, porque os pais dele não estavam aí. Aí não tinha o que a gente fazer, ele só tava triste, a gente acolheu ele. Ou quando é um cachorrinho novo, né, que a gente introduz. Então, as primeiras semanas dele aqui no clubinho, às vezes acaba até ele entender o ritmo, até ele entender os coleguinhas. Então, acaba dando essa destoada, mas faz parte da nossa rotina. E qual que é a parte mais gratificante de trabalhar no clubinho? Então, pra mim, é quando... Existem várias partes gratificantes. Mas quando eu me abaixo, assim, e os cães vêm correndo, tipo, que eles querem muito eu amo muito isso. Eu fico muito, assim, eu sou melhor que desses cachorrinhos. E eu gosto muito desses momentos, assim. E quando um cão que é muito medroso, que é muito reservado, digamos assim, ele começa a interagir. Recentemente, o que eu percebi, assim, que é um cão que eu me apeguei muito, é o Bento Lulu, que ele chegou muito, assim, medroso, e agora ele tem vários melhores amigos, e ele brinca, tipo, e essa parte é muito boa, que a gente sabe que teve um dedinho da gente ali que influenciou, depende muito do cão também, mas enfim... É muito bom ver eles interagindo. Eu acho isso muito gratificante. Eu faço das palavras da Cris as minhas praticamente todas. Mas aqui praticamente virou minha segunda casa. Porque a gente chega aqui para trabalhar, mas a gente se diverte muito, a gente ri muito, tem muito amor, muito carinho com eles, que nem a Cris falou. É maravilhoso, assim, parece que eles são um pedacinho da gente também, né? Eles pedem colinho pra gente, a gente faz muito agradinho neles. E eu gosto muito, muito, muito. Também acho que a parte mais gratificante é isso, de a gente ver eles evoluir, né? E nem o Stallone que chegou, ele só ficava perto da porta, que só queria ficar no colo. E agora ele interage, a Kiara também. Do jeitinho deles, mas eles vão indo. E ver os tutores ficar felizes com isso, né? Que eu tenho mais esse contato com os tutores, né? Mas eu sempre passo para as meninas, mostro o que eles falaram e tal. E uma das partes difíceis também é quando um cachorrinho vai embora. É horrível. Que ele se muda ou por algum motivo ele não pode mais vir. Olha que é muito triste, é muito... Nossa, a gente sente muito. Porque, meu Deus do céu, a gente quer ele aqui pra sempre junto com a gente, né? Que nem tinha o Bento, né? O Bento Beagle, né? Meu Deus do céu. Daí chegou um dia, o Bento vai embora. Meu Deus, a gente ficou muito triste com isso. O Lupe também foi embora, a Vicky. E faz falta, que nem tem a Irene, né? A Irene era uma coleguinha muito animada da terça-feira. E daí ela não vem mais agora, né? E daí ela vem até ficar de hotel e ela agitou toda a turma, ela brincou bastante. Eu disse, a Irene precisa voltar pro clubinho, né? Ela é muito legal. E qual que é o maior mito de trabalhar com os animais? Que eu acho que muita gente acha que é só vir aqui, brincar com os cães, fazer carinho, ficar preso no colo. E aí, o que vocês me dizem? Então, eu acho que não é só chegar aqui e brincar. A gente sempre tem que estar atenta aos sinais deles, porque ali, às vezes, numa brincadeira, eles podem ficar muito eufóricos, né?
podem querer brigar com um colega, então a gente sempre tem que estar bem ligadas, até eu fico um pouco nervosa com isso, mas eu não tiro o olho um segundo se ele fez algum comportamento diferente, teve uma atitude diferente, que eu vejo que aquilo não tá legal, eu já vou lá, já tento apaziguar, já boto um para um lado, outro para o outro, porque aí a gente também sempre tá procurando estudar, entender mais sobre os comportamentos deles, para sempre tá tudo ok, pra dar tudo certo e não acontecer nada de errado entre eles, né? É uma responsabilidade. Bem grande. E o que eu penso, assim, é que não é um serviço difícil, assim, fisicamente, mas mentalmente, principalmente na turma dos cachorros de grande porte, a gente sempre fica numa tensão, né? Porque um conflito entre esses animais pode gerar um ferimento grave. E cada cão é filho de alguém, cada cão faz parte da família de alguém. E a gente tem essa responsabilidade, a gente tá cuidando de um ente querido de alguém. Então, é essa preocupação mais, assim, que eu acho que as pessoas não levam em consideração, que a gente tem que ter. E agora mais da rotina, assim. Qual que é a atividade que vocês mais gostam de fazer aqui no clubinho e qual que menos gostam? Eu não tenho, assim, a que eu menos gosto. Eu gosto de fazer todas, porque eu gosto de estar aqui. Então, pra mim, tudo tá ótimo, tudo tá bom. A Ari gosta de ver os cachorros roer. Essa É verdade. Eu adoro segurar o casquinho pra eles ficarem roendo na minha mão. E a atividade que eu mais gosto é montar o EA. A Cris monta um EA maravilhoso. Eu amo montar o EA, eu amo imaginar como é que os cães vão achar os petiscos, como eles vão procurar. Eu amo estudar sobre isso, eu acho muito legal, porque a maioria dos cães que vêm aqui são cachorrinhos de colo, cachorrinhos de apartamento, que eles não têm oportunidade de ter essas vivências, né, de farejar, de ir atrás do alimento e tudo mais, né. Então, é uma simulação da natureza muito sintética. Mas, enfim, essa experiência, né, viver o lado mais primitivo deles. Quando a Cris não vem, a gente só dá uma caixinha ou um litrinho pra eles. Infelizmente, é isso. E a gente não sabe montar o EA, a gente ficou preguiçosa, na verdade, porque antes ela era a Ari. E aí a Cris veio, e aí ela é a dona do EA. A responsável pelo EA. E aí quando ela não vem, o EA é uma piada. E a parte que eu menos gosto é juntar cocô de diarreia. Cocô de diarreia é péssimo. E quando tem um cachorrinho muito lindo, queridinho, eu não vou falar nomes, que ele faz cocô na parede. Eu não gosto. Aí, que daí tu pega aquilo, vai. Nossa, não dá, tem que jogar uma água assim. Parece um limo. E agora, pra gente finalizar essa parte de bate-papo com as monitoras, eu quero que elas contem uma história ou engraçada, ou emocionante, ou as duas, que aconteceu aqui no clube. A minha não pode parecer assim, não tão emocionante, mas numa terça-feira da turminha dos pequenininhos, eu até então não tinha uma ligação com aquela cadelinha. E no final do dia, eu sentei no chão e ela veio e sentou do meu ladinho. E ela me olhou assim com uma carinha, com os olhinhos assim cheios de amor, muito lindinha, muito fofinha. Aquele dia eu me apaixonei por ela. E até então, desde aquele dia, ela não veio mais na aula. E eu tô sentindo muita falta dela, peço porque ela não veio mais, pra mim poder abraçar ela, dar uns beijinhos nela. Porque aquele dia foi muito fofo. Eu amei muito aqueles olhinhos dela. E ela botava a patinha É verdade. Né? Muito querida, parecia que ela dizia: tia, eu tô aqui com você, tá bom? Neide, volta pro clubinho. Saudades. E uma engraçada, eu já sei uma, mas é a Cris que tem que contar. Mas não, pode contar, que eu não vou contar engraçada, eu vou contar triste, porque eu já sou engraçada mais. Conta então, eu vou contar engraçada. Tá. Então. Um dia a Cris tava procurando um cocô, o cheiro, mas meu Deus, que cheiro de cocô, e olhava, pisei em cima do cocô, você pisou em cima do cocô? Onde tá esse cocô? Um cheiro de cocô, e ela procurando esse cocô, quando ela viu o cocô no rosto dela, ela tinha se passado o cocô no rosto. Não tinha como não sentir o cheiro do cocô no rosto. Que triste. Pode contar a história do De causa, viu? A minha história emocionante não aconteceu no clubinho, aconteceu no hotel. Foi com o Tarzan. Eu conheci ele só há 3 dias. E ele tava na fase final da vida dele. Nos últimos dias, assim, da vida dele. E eu fiquei com ele 3 dias. E aí, o último dia dele
foi uma coisa que me pegou muito, sabe? Eu passei a tarde toda com ele e aonde eu ia, ele ia atrás de mim e a gente sentia que aquele ia ser o último dia dele, sabe? Tipo, tudo tava aparecendo, sinais, enfim, que ia ser o último dia dele. E aí eu só pensava assim, ai, você conhece ele só há 3 dias, ele é só um cachorro. E ele era um labrador idoso. E eu tenho uma história com o labrador do meu avô e tudo mais. E eu acho que aquilo assim, ó, pegou muito forte comigo, sabe? Aí eu fiquei com ele até os tutores virem pegar ele no último dia dele. E quando a Marina me disse que ele tinha falecido, mais de noite, assim, eu desabei. E eu fiquei mal muitos dias. E tipo assim, eu só pensava, meu Deus, mas eu conheci esse cachorro só 3 dias. E eu ficava me perguntando, tipo, ai, eu queria tanto ter aproveitado mais com ele, ter, tipo assim, conhecido ele antes. E infelizmente foi só 3 dias, mas foram 3 dias muito intensos e eu espero ter feito a diferença, sabe, pra ele e pra esses momentos que a gente passou junto. Pra contextualizar, o Tarzan, ele foi um clientinho, foi bem na fase que a gente tava se mudando aqui pro clubão, o clubão tava ficando pronto. Ele era um labrador idoso, ele tinha 14 anos e ele era de um cliente nosso que veio no clubinho, né, de uma família. Mas ele era o cachorro de infância dele, né? Ele ganhou na infância e passou a vida inteira com o tutor dele. E agora ele morava no silo, né? Então ele vivia solto lá e tudo mais. E como ele já estava com dificuldade de levantar, ele precisava de ajuda para levantar, né? O tutor dele decidiu deixar ele lá com a gente no hotel para que ele tivesse mais cuidado, mais assim, tivesse ele junto, né? O tutor super cuidava dele, ia várias vezes ao dia, no final de semana, pra levantar ele e tudo mais, mas aí ele falou, não, vocês vão cuidar integralmente dele ali. E aí foi bem na fase que a gente tava terminando a reforma, que acho que poucos dias depois a gente inaugurou o clubinho, e aí a Cris ficou com ele. E um dia antes ele tinha melhorado, ele tinha se levantado sozinho. Ai, gente. E aí todo mundo tava muito apegado nele, porque ele era um amor, tipo, né? A gente precisava ajudar ele e tal. E, nossa, essa história foi muito emocionante. Eu lembro sempre dele e a gente cuidou dele nos últimos dias de vida dele. Eu sei que a gente fez a diferença, tanto pros tutores, né, que não tinham como estar ali com ele 100% do tempo. E é gratificante também ver isso, que os tutores confiaram na gente, pra gente ficar com ele esses últimos momentos, né? E os tutores chegaram a tempo antes dele partir. Ficaram com ele nos últimos momentos até ele. Agora a gente vai fazer um quiz sobre perguntas e respostas sobre o clubinho aqui pra dar uma brincada. Criar uma rivalidade aqui entre as monitoras. Então vamos lá. Quem bater primeiro responde. Qual é o nome que mais se repete no clubinho? Mel. Não. Cacau. Bolinha. Qual que é o nome que mais tem cachorro no clubinho? Cacau? Quantas cacau tem? 2? Pode ser. Lua. Ah! Tá vendo aquela lua que é recente, não é uma coisa assim. Qual foi o último da turma Furacão? Eca. Quais são os 2 cães mais velhos do clubinho? Tipo, não que estão há mais tempo, mas que são mais idosos. Akira. E... é da turma dos pequenos. O Bud? Não. Eu vi todo mundo. O Stallone. Eu dei mais uma história que os tutores nem imaginam, que é muito engraçado. Que a Cris, principalmente, mas todo mundo, a gente troca o nome de alguns cachorros. Tipo assim, ele se chama Bolinha, mas aqui no clube o nome dele é Rafael. É porque assim, é baseado na cara do cachorro, sabe? A gente tem uma aluna, o nome dela é Zara. Se você olhar pra ela, você nunca vai dizer que o nome dela é Zara. Aí eu chamo ela de Catarina e eu mostro pra todo mundo. Só olha essa cadela aqui, ela tem cara de Zara ou de Catarina. Ela tem cara de Catarina. E o nome dela é Zara Catarina. E tem dias que ela é Zara Maria Catarina. Tem dias que ela é só Catarina. Tem dias que ela é E tem o Benício, que é Benício Miguel. O Benício é Benício Miguel. Ele nasceu Benício Miguel. E daí tem a Cacau, que o nome dela é Débora. E ela tem cara de Débora, ela responde por Débora. E esses dias Débora. a mãe dela chegou e eu vim buscar ela e falei, a Débora! Telo. Vai dizer do Telo.
Foi dois apelidos carinhosos, que um é Otelo, o nome dele, né? E o apelido é Átomo. E Teófilo, chamou ele também. Mas é que, tipo, esse não é intencional, porque ele tem cara de Otelo. Só que é um nome diferente. Daí a gente acaba, tipo, falando vários nomes antes de falar o nome dele, coitadinho. Foi bem nos dias que ele entrou no clubinho, a gente pegou aquela bolinha da Pet Game, que é Átomo. Lembra? E daí a gente ficou chamando ele de Átomo. O dólar a gente chama de Dolores. O Dólares, Duck Dolores. é o Duckson. Duckson. O Duck é muito Duckson. Mas são os apelidos, né? A gente não trocou de nome. Né? Quem que... Agora eu faço a pergunta. Quem que é o maluco, beleza? Tem dois agora. Oficial? Oficial é o Otelo. E aí o Frederico, que não é Frederico. Tem um cachorro que o nome dele é Frederico. Mas não é Frederico. Frederico, que ele não responde nem por Frederico, nem por Fred, nem por nada. A gente já deu vários nomes pra ele, coitadinho. E eu acho que o tutor dele tem que vir aqui no clubinho dizer assim, em casa a gente chama ele de sapequinha, ou sei lá do que eles chamam, porque o cachorro não responde por nenhum nome. É incrível ver como as monitoras do clubinho vão além do cuidado profissional. Cultivamos uma conexão genuína entre a equipe, e isso torna o dia mais leve e divertido para todos. Como elas mesmo disseram, isso nem parece um trabalho. Afinal, as tardes são regadas de muita risada, confidencialidades e diversão, tanto com os animais quanto entre nós. Esse foi mais um canal do nosso canal. Esse foi mais um episódio do nosso canal. Se você gostou, aperta em se inscrever, em curtir, deixa seu comentário de mais conteúdos que vocês querem ver e quais curiosidades você tem sobre trabalhar num hotel pet.